Olá, no nosso podcast de hoje vamos falar das perguntas de número 448 a 451. Continuamos falando sobre o sétimo mandamento, esse é o nosso terceiro programa falando sobre o sétimo mandamento. E hoje o tema de perguntas vai girar em torno da pobreza, da realidade da pobreza. A igreja inicialmente ela vai trazer o seguinte a partir do YouCat. A pobreza ela é algo inevitável, ela é algo que não se pode lutar contra. E a igreja vai dizer que isso é um clamor que se levanta a Deus. Deus nos deu uma terra que é muito rica, que tem muitos recursos. No entanto, há muitos dos nossos irmãos que não têm um mínimo básico para sobreviver. E isso deve ser um clamor que deve nos incomodar profundamente enquanto cristãos. Nós devemos amar aos pobres. Lembrar que o nosso Senhor sempre amou os pobres. Ele vai dizer que bem-aventurados os pobres em espírito, né? Então ele sempre estava com eles, sempre estava atendendo às suas necessidades. E nós, enquanto cristãos, não podemos ficar alheios também a essa realidade dos nossos irmãos que não têm nem o mínimo, não têm nem o básico para sobreviver. E por isso, há uma obrigação moral, tanto de nós, enquanto indivíduos, ajudarmos esses nossos irmãos, tanto também como a sociedade, os governos, né, os países ricos ajudarem os mais pobres. Isso é uma obrigação moral. E com relação ao amor aos pobres, próprio uma marca do cristianismo desde o seu início, a pergunta 449 vai trazer o seguinte: que significado têm os pobres para os cristãos? O amor aos pobres tem de ser em todos os tempos o distintivo dos cristãos. Não se trata apenas de lhes dar algumas esmolas. Os pobres têm direito à justiça. Além do mais, os cristãos têm o dever de partilhar os seus bens. Cristo é o modelo de amor aos pobres. E aí a aba lateral traz uma citação da oração de São Francisco, né? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E a igreja também nos lembra, ainda nessa pergunta 449, que existem realidades de pobreza. A gente está falando sobre pobreza aqui material, que é bem específica, de fato, nós devemos atender a isso, mas há outras pobrezas. E aí a pergunta 449 traz o seguinte: existe a pobreza material, psíquica, intelectual e espiritual. E nós devemos acolher os nossos irmãos e ajudá-los em todas essas realidades. E aí a ajuda que se faz também tem a realidade das obras de misericórdia, que são obras de assistência que nós damos aos nossos irmãos. E a pergunta 450 e 451 lista essas duas, as obras de misericórdia corporais e as espirituais. As obras de misericórdia corporais quais são? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E as obras espirituais: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Que nós, pela graça do Espírito Santo, possamos exercer essas obras de misericórdia. Nos vemos no nosso próximo programa.